A ciência no Brasil começou de maneira eficaz somente nas primeiras décadas do século XIX, quando a família real portuguesa migrou para o Rio de Janeiro. Até então não havia universidades, mídias impressas ou museus no Brasil ou qualquer outra coisa educativa, pois na época não havia uma política deliberada do poder colonial português. As primeiras tentativas de estabelecer a ciência no Brasil foram feitas somente no século XVII, quando o Brasil foi invadido pelos holandeses. No antigo Palácio de Friburgo, situado na sede da colônia da Nova Holanda, foi instalado um observatório astronômico, que foi o primeiro do Brasil, inclusive. Também foram instalados jardins botânicos, que reuniam uma diversidade de animais e plantas dos trópicos, ou seja, dessa região. Em 1772, a primeira sociedade instruída foi criada, no Rio de Janeiro, chamada Sociedade Científica. É escrito de maneira diferente, mas é Sociedade Científica. Mas durou somente até 1794. Mas foi durante essa época também que outros departamentos científicos foram instalados. Ok, voltando ao século XIX, o Dom João VI, que era o imperador, incentivou todos os acontecimentos da civilização europeia ao Brasil. Em um curto período de 2 anos, o governo fundou academias das Forças Armadas, que eram academias destinadas a ensinar apenas os militares, a Biblioteca Nacional, os Jardins Botânicos Reais e, inclusive, o Museu Nacional, que já já irei falar dele. A Escola de Cirurgia da Bahia e a Escola de Anatomia, Medicina e Cirurgia do Rio de Janeiro. Durante o Império de Dom Pedro I, as políticas relacionadas ao aprendizado, ciência e tecnologia sofreram uma paralisação. Ou seja, Dom Pedro ele não incentivava e acho que ele também não queria saber muito de ensinar os brasileiros. Mas foi nesse período que ocorreram algumas expedições científicas bem famosas, inclusive a de Charles Darwin a bordo do HMS Beagle, e ele veio aqui ao Brasil, além de outros lugares da América do Sul e do mundo. As coisas começaram a mudar durante o Segundo Império, quando Dom Pedro II veio ao trono. Ele, diferente de seu pai, né, que parecia não se portar muito com a ciência, incentivava e investiu bem nas artes, na literatura, na ciência e tecnologia. O Museu Nacional, que é o que eu disse que ia falar, aquele que foi incendiado em 2018, foi o suporte principal da ciência brasileira e um dos primeiros laboratórios de pesquisa, se não o primeiro. Foi também no Rio de Janeiro onde começaram as associações profissionais em sociedades e academias, como por exemplo a Sociedade de Medicina, que aparentemente é uma das mais famosas. A centralização da produção científica se espalhou do Rio de Janeiro e chegou até outras províncias ou estados brasileiros. São Paulo, por exemplo, a fim de conhecer mais sobre a saúde e higiene, investiu na primeira instituição sanitária do Brasil. Além de instituições privadas, São Paulo ainda recebeu departamentos de microbiologia, Escola Politécnica, a Escola Politécnica de São Paulo e museus de história nacional. A fim de se desenvolver mais, durante a República Brasileira, várias instituições, universidades e diversas mídias foram fundadas a fim do estudo científico brasileiro. Atualmente vivemos em um período científico situado entre instabilidade e estabilidade de investimento no Brasil.